Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 31, versículo 9. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, e a minha força decai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Olha que Davi está dizendo aqui, neste salmo, trazendo diante do Senhor o seu coração e a sua fragilidade. Ele abre o seu coração porque ele reconhece a sua fragilidade com raiz nas suas iniquidades, com raiz nos seus pecados. Davi está se colocando e se prostrando diante do Senhor e colocando a sua vida no ponto de vista de alguém que é reconhecedor de que não merece, mas ele pede o favor de Deus, ele pede a misericórdia. Ele pede que o coração de Deus seja colocado no seu estado de miséria, no seu estado de fragilidade e de consequências das suas iniquidades, dos seus pecados. Há uma diferenciação que fazem entre o pecado e a iniquidade, de que o pecado é o ato consumado, mas as iniquidades muito têm a ver com toda a nossa predisposição moral para pecar e a guerra interior e o desejo às vezes de pecar e ainda o pecado não é consumado. As iniquidades são aquilo que nos dá força e ânimo para pecar. Essa é a iniquidade, isso tem a ver com a iniquidade. E o salmista está dizendo, olha, sim os meus pecados, mas a minha predisposição moral para pecar tem me consumido os ossos, tem me consumido as forças. É uma realidade que muitas vezes nós identificamos e detectamos em muitas fases da nossa vida e precisamos sim detectar, porque todos temos iniquidades. Todos temos em nosso coração essa predisposição moral para o pecado, porque somos pecadores. Portanto, devemos sempre o que está diante do Senhor, trazendo diante do Senhor a nossa vida para arrependimento, para que o Senhor governe e reine mais em nossa vida. O salmista está entendendo isso. Ele sabe que ele é pecador, ele sabe que tem iniquidade. E ele está pedindo a Deus que Deus venha reinar mais no seu coração, na sua vida, com a sua misericórdia, com o seu ato de colocar o seu coração nas nossas necessidades e misérias diárias. E uma coisa que nós precisamos muito identificar, sempre em nossas vidas é isto, mas precisamos entender alguns princípios pelo que o nosso cérebro, o inimigo da nossa alma, também nos acusa muito. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos transferir que as nossas iniquidades, que as nossas dores, que as consequências das nossas iniquidades, as dores, o consumir interior, como ele está dizendo aqui, olha, eu estou consumido, a tristeza dos meus olhos, a minha alma e o meu corpo estão consumidos, estão em tristeza, estão em angústia. E muitas vezes por isso nós identificamos e nós transferimos a responsabilidade para Deus no seguinte pensamento. Nós dizemos assim, Deus está pesando a sua mão sobre mim. Essa é a realidade. E a pessoa entra num ciclo de autocondenação e fundamentando que as consequências do seu mal é a mão de Deus pesando, quando Deus não está com a mão dele pesando. Pelo contrário, Deus está com as mãos dele estendidas para ter misericórdia, com as mãos estendidas para trazer uma solução ao problema. E a pessoa entra neste ciclo de condenação, de autocondenação e de que Deus está também pesando a mão. E aí, deste ciclo, a pessoa vive a miséria das suas angústias e não sai daquele lugar. Será que você está passando isso? Será que está ocorrendo isso em sua mente? Será que está ocorrendo isso exatamente na sua situação? Você vive sobre uma autocondenação, quando o próprio Deus te ama, quer te dar vitória, que apesar dos seus pecados, das suas iniquidades,
o Senhor, Ele está pronto a te perdoar, te abençoar, te dar uma vida de leveza? Há uma predisposição no seu coração em viver a condenação, a autocondenação, ou há também uma predisposição no seu coração de viver a liberdade do perdão e prosseguir e ir avante e fazer como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, há para nós uma vocação, há para nós um destino, há para nós um lugar de chegada, e é isso que precisamos mirar. Precisamos mirar isso dentro do favor que não merecemos, que é a graça do Senhor por meio do sacrifício que Ele fez por nós, não sendo nós merecedores. Traga sempre isso em mente. E isso não serve para passar pano sobre os nossos pecados. Isso não serve para apaziguar a nossa vida a ponto de descansarmos no erro, vivermos no erro. Não. Pelo contrário, isso perdoa os pecados. Ele não passa pano, ele perdoa, ele purifica, mas nos dá poder para que não venhamos voltar ao pecado e não nos entregarmos às iniquidades, não nos entregarmos às consequências da iniquidade, que é dar a luz ao pecado. Como está verdadeiramente sua vida? Será que suas dores, você tem passado por isso? A sequidão dos seus ossos, né? Uma figura de linguagem em dizer que o seu interior está seco, que a angústia, que a tristeza profunda na sua alma. Será que você está vivendo isso e ficando neste lugar? Ou você precisa tomar posse desta palavra de Deus e avançar e se levantar e dizer, daqui para frente, eu quero corrigir a minha vida, mudar, redirecionar novamente as minhas rotas e reconsiderar, ressignificar tudo aquilo que preciso e quero ressignificar segundo a palavra de Deus na minha vida, e eu vou vencer. Sei que não estarei em todo momento certo, sei que errarei muitas vezes, cairei, mas me levantarei pelo poder do nome de Jesus. Mas não é o meu desejo cair, não é o meu desejo fazer, mas a minha vontade, mas a vontade do Senhor através da palavra. Isso é uma guerra contínua, isso é uma guerra constante até que morramos. Há uma guerra. Então tome posse da guerra, se levante, haja, vença. Deus é contigo para te dar totalmente a vitória, plenamente a vitória, para você viver alegria, leveza e o poder necessário para vencer a sua caminhada. Que Deus abençoe o seu coração abundantemente. Quem sabe compartilhe esta palavra com outras pessoas para que esse evangelho chegue a outros corações. Lembrando a você, hoje às 19h30, nós estamos aqui em nossa sede, na 5ª Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Nova Friburgo, no bairro de Olaria, onde estaremos clamando ao Senhor por sua vida, por todos nós, diante da presença de Deus. Que Deus te abençoe e até um próximo momento.